Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destrui esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se de que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizavam, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos. E não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A carta de São Paulo, um dos primeiros anúncios que foi feito ao mundo pagão. Estava vendo ontem um repasse sobre a vida do Papa, que faz isto, faz aquilo, quem está de acordo, quem não está de acordo. E, no entanto, discutimos não sei do que. Porque a igreja se expandiu. O que será a igreja? A boa nova. O anúncio. O que é o anúncio? Olha, você ganhou na loteria. Eu lembro quando era criança, não tinha esse negócio de internet, tinha guerra, as famílias com os filhos na guerra, e a gente esperava o carteiro que anunciasse alguma carta que chegasse aos filhos que estavam na guerra. Se estava vivo, se não estava vivo. A boa nova. O anúncio de uma realidade, não da boca para fora. Não palavreado, vazio. O anúncio de uma realidade. E esta frase de São Paulo é muito clara para a gente distinguir aquilo que a gente chama de fé e aquilo que a gente chama de religiosidade. Aquela pessoa é muito religiosa. O que é? Me digam vocês, o que é ser religioso? Porque vestiu um hábito, como é? Porque se fez freira? Porque vai à missa todo dia? Isto é ser religioso? Não sei. A fé é outra coisa. A fé é quando fala do salmo,
A palavra de Deus vale mais do que todo o ouro do mundo. Ou você bota fé no ouro, ou você bota fé na palavra de Deus. Ou você bota fé no ouro, ou você bota fé na palavra de Deus. Isto é ser religioso. Crer naquilo que Deus fala. É uma diferença enorme. A gente estava discutindo por uma casa, a Petra estava lá. Falei, fui no banco, cheguei lá. Quantos anos você tem? Perguntando a entrada. Falei, 80, que todo mundo pergunta 80, mas vou terminar. Ah, tá bom, privilegiado, vai. Quando cheguei lá, acho que olhou na minha cara, sou mentiroso, disse que não tenho 80, mas pedi o documento. Mas o senhor não tem 80. Falei, mas eu terminei no dia 31 de março. Ah, mas não dá. Para o papel não dá. Mas tudo bem, eu vou atender o senhor. E a Pedro está falando, você tem 17 anos, 364 dias, falta um dia, você não é culpado por matar. Passou um dia, essa é a pequenez humana. Até isso nós chegamos com a nossa curta, mesquinha inteligência. E nós nos apoiamos sobre estas realidades. A palavra de Deus, que é sabedoria eterna, que é o início de toda a realização do universo que existe, porque pela sua palavra tudo foi criado, não vale nada. Não vale nada. Entendeu? Então nós criamos uma lei atrás da outra, constituímos deputados, etc., para criar as leis, para funcionar. É muito simples para funcionar. Faço bem e evito o mal. Os 10 mandamentos que Deus fez, nunca mudou, nunca teve uma emenda constitucional. Não precisou comprar votos para votar a emenda constitucional. Dos 10 mandamentos são eternos. Porque sobre estas leis de vida que se baseia a existência humana. Os mandamentos não é uma obrigação, é uma lei de vida. Explicitada em palavras que não precisariam. Os animais não têm os mandamentos. Os animais têm os instintos vitais. Têm as leis da sua própria vida. Ele sabe como cuidar dos filhotes. Ele sabe o que escolher, que comida, que não mata, não é veneno. Ele sabe gerar os filhotes, tudo. Os homens nos foi dado uma inteligência. Então, para nos lembrar aquilo que já o coração nos deveria mandar fazer, que eu sempre pergunto para as crianças, quando você é feliz, quando você obedece ou quando desobedece? Perguntem nas escolas. O que a criança responde? Quando obedece. Então a lei já está no coração do ser humano. Mas, como a gente esqueceu e confundiu o próprio coração, inventado um monte de desculpas, Deus deu os 10 mandamentos para lembrar. Bom, esta é a primeira parte daquilo que é Deus. Então, sabedoria eterna. Aí o que vem a ser esta religiosidade? Os gregos... Bom, primeiro, quando ele chegou no templo, como sempre, viram comércio, não? Já falei para vocês, a Universal me falaram, um venezuelano, um seminarista venezuelano, se retirou da Venezuela porque o povo não tem dinheiro para pagar na igreja. Entendeu? É gozado, quando eu era seminarista, que queria ser missionário, me ensinava a ir nos países e nos lugares pobres. Tanto que ainda hoje
Me perguntam, mas por que veio para o Brasil? Bom, porque era uma coisa... Não, eu vim porque achei o sentido da minha vida fazer alguma coisa para os outros. Não vim porque aqui estava bem, porque aqui achava riqueza. Eu não emigrei para o Brasil, eu vim. Entendeu? Aí, e tantas outras coisas. Então, por que acontece esse negócio na igreja? Culpa é também do povo. Não é só dos que aproveitam. Porque se faz da igreja uma mercearia. Dependendo da mercadoria que você procura a igreja. Então, os gregos procuravam no Salvador do mundo o quê? A filosofia. Nós temos ainda hoje as grandes escolas filosóficas, Platão, Aristóteles, aí por diante. Todo mundo ia lá na Grécia para estudar a filosofia, o raciocínio sobre as coisas, sobre o início das coisas, o porquê das coisas. Aí vem metafísica, vem isto, vem aquilo. Não, os gregos procuravam isso. Os judeus falaram a Jesus. Aí que está no Evangelho. Que sinal você faz para que acreditemos em você? Não, pode destruir este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Outra vez perguntaram também, que sinal você faz? A esta geração não será dado nenhum sinal, a não ser aquele de Jonas. Que como Jonas ficou no ventre da baleia por 3 dias, 3 noites, o Filho do Homem será enterrado e ele ressuscitará a vencer a morte. Dizendo exatamente, eles levaram 46 anos para construir este templo, imagina você, vai reconstruir em 3 dias. Falava exatamente do seu corpo, da sua morte. Então os judeus procuraram sinais para que acreditassem que ele era o Verbo, o Deus. Prestemos bem atenção, gente, que não é um simples ato de flagelação, disto, daquilo, para um coitadinho. Que isso se assiste no mundo inteiro, com todas essas guerras, com outras guerras que foram, com as próprias doenças, e aí por diante, nos hospitais, a gente assiste a tudo isso aqui. Entendeu? O problema é muito mais profundo. É muito mais profundo. A humanidade rejeitou Deus, fonte da vida. Rejeitou a fonte da vida. A realidade única, sem a qual nada existiria. Por muito menos nada existiria se tirasse o ar. Aqui por 5 minutos viramos todos cadáveres. Essas são leis biológicas. Nós nunca pensamos nisso, não é? Essas são as realidades da vida. Então, quando crucificaram Cristo, eles rejeitaram Deus. Não se vingaram de um simples homem que punha em risco o seu poder de sumo sacerdote. Não. Não reconheceram que naquele homem estava Deus. Então eles procuravam sinais. Mas o único sinal que será dado, nós anunciamos, fala São Paulo, Cristo é Cristo crucificado. Burrice, estupidez para os homens. Tinha milhares de crucificados naquela época. Um a mais, um a menos. Não faria diferença nenhuma.
sabedoria de Deus. Tem que, no ato penitencial, vou ler porque precisamos aprofundar um pouquinho as coisas da vida. Senhor, que nos submetesse ao julgamento da vossa cruz. A cruz não é um julgamento. O julgamento é dos nossos atos. Senhor, que nos submeteis à redenção da vossa cruz. É o julgamento. Pela cruz, Deus não vem julgar ninguém. Já outras vezes nós temos falado, claro. Nós deveríamos, estou insistindo, que repito para mim, até para vocês também, tem que insistir. Nós não podemos partir numa religiosidade pelos nossos sentimentos de culpa. Porque seria uma maneira humana de ver a nossa fé, a nossa maneira, o sentido de culpa. Então os antigos tinham, até na mitologia antiga, eles colocavam até uma moeda na boca do defunto, porque ele tinha que pagar para ser trajetado, para ser transportado na balsa que vai lá na Ilha Bela, para ser passado no reino dos vivos. Colocava uma moeda de ouro ou de prata, sei lá, de acordo com os antigos. Não precisava ser cristão. Sentimento de culpa que nós levamos, nos leva a pensar no julgamento de Deus, que vai me julgar. Aí criamos aquela ideia estúpida de condenação eterna ou de salvação eterna, porque me manda para o céu ou me manda para o inferno. Estou errado no pensamento comum? Me parece que não. É o pensamento comum. E isso a gente chama de salvação. Não é. Não é. Salvação é passar da morte para a vida. O ser humano, a humanidade estava morta. Em Cristo estava a vida. Em Cristo estava a vida. Ele veio injetar, por isso que sabedoria de Deus, através da cruz, que nós jogamos fora, né? Me falaram até, disse que o bispo José, uma amiga me ligou, o bispo falou que o senhor é um místico. Eu falei, bom, se vocês falam esta palavra como palavrão, aceito. Se falam como bajulação, não aceito. Porque é ser místico entender o que o Evangelho fala. Não tem uma inteligência superior a ninguém. É ninguém. Por quê? Porque se Deus é o médico que salva, não é? Na Bíblia está escrito que Ele faz a chaga e Ele cura a chaga. Alguém de vocês lembra isso? Na Bíblia está isso. Ele faz a chaga e Ele cura a chaga. Antigamente eu falei, mas escuta Deus, que eu discuto muito. Para que tem que curar a chaga depois para fazer antes a chaga? Estupidamente. Não faça a chaga para curar. Não é? Mas depois que passei as cirurgias, eu entendi. O médico fez as chagas em mim. Arrancou a doença que estava em mim, fisicamente me salvou, e depois curou também as minhas chagas que ele fez. Esta é a cruz de Deus. Esta é a cruz de Deus.
Não são as nossas cruzes que nos procuramos quando nós erramos. Aquilo são as nossas cruzes. As cruzes de Deus são aqueles que vêm de fora, dos outros. Que dói, faz a chaga, mas Deus cura. Esta é a cruz de Cristo. Então não é o julgamento. É como se o médico você põe um doente na frente. Você está condenado. Eu lembro que uma vez fiquei admirado, maravilhoso. Estava até lá na Itália. Estava no hospital. E então um rapaz que vira e mexe, estava lá no hospital, se drogava. Era um médico que, como pessoa, não era grande coisa, meu amigo e tudo, mas com que carinho ele pegou aquele rapaz que pela 60ª vez, sei lá quantas vezes, chegou lá no hospital com overdose, tentando de curar. Entende? Tentando salvar a vida. E essa é a visão por parte de Deus. Onde existe a morte, Ele trouxe a vida. Você tem o canto de São Francisco? Petra, leia para nós, vai. Onde houver ódio. Quem é que reza a Deus no lugar de ir lá na igreja pedir coisas? Quem que faz esta oração? Me diga vocês, tem muita gente? Hã? Leia, moçada. Quem que vai fazer esta oração na igreja? Gente, pelo amor de Deus, vamos tocar um pouquinho. Fazer instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, eu leve a união. Onde houver dúvidas, eu leve a fé. Onde houver erros, eu leve a verdade. Onde houver desespero, eu leve a esperança. Onde houver tristeza, eu leve a alegria. Onde houver trevas, eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar o que ser consolado, compreender o que ser compreendido, amar o que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Gente, me diga, sinceramente, quanta gente vai na igreja para fazer esta oração? Para pedir isto para Deus? É? Quanta gente? Todo mundo queria saber o nome dessa igreja. Falei, não tem nome. Mas por quê? Porque na cultura é que se tem um nome, você entra e faz os 3 pedidos. Faz os 3 pedidos. Então, repito, é tão simples a coisa. Então fica se discutindo se o Papa é isso, se o Papa é aquilo. Repito, isso aqui é São Paulo, antes que existisse a Cúria Romana. Quando não existiam os partidos políticos cristãos, eram todos pagãos, as leis eram um absurdo. Ele anunciava isto, e se espalhou e conquistou o mundo inteiro. Mas eu não ouço, repito, nem a nível alto de igreja, estas realidades. Se fala mais se está aqui, se tem que receber os migrantes, se tem que fazer isso, se tem que fazer aquilo. Não se anuncia. Se anuncia ainda, porque há 2000 anos que nós estamos lendo isso na igreja. Mas acho que precisa um binóculo daqueles de tamanho. Acho que aquele de Galileu para ver que não é a Terra o centro do mundo, mas a Terra que gira ao redor do Sol. Então precisamos descartar tantas coisas falsas, religiosas, que se chamam religiosas, que não são, da nossa mente, para encontrar uma fé pura.
Esta fé nos levará a descobrir a verdade, a realidade clara. E a verdade nos dará a liberdade. Porque somente na verdade você vai ter liberdade de consciência, liberdade de pensamento, liberdade de afeto, não vai se iludir com as coisas falsas. Entende? E a verdade nos liberta. Nem vamos chegar depois ao ponto daquilo que é a verdade, que seria o máximo. Que a verdade é o próprio Cristo. Então, o Cristo em mim, que não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então, é Ele que pensa por mim. Então, eu tenho um pensamento divino. Já pensou? Aí não é se eu tenho 17 anos, que 364 dias, com 18 posso matar, com 18 eu posso... Entendeu? Eu lembro, isso até parece piada. A gente estudava moral, porque até na igreja, até na teologia existem estas besteiras. A gente estudava moral. Então, pecado mortal e pecado venial. Ouviram falar dessas coisas? Já? E o que é o pecado mortal? O que é o pecado venial? Pecado mortal uma coisa grave, não é? Coisa grave. E o que é uma coisa grave? Então, falar... Não, esquece disso. O que é uma coisa grave? Sempre quando vamos nos pecados e nos atos reais da vida, não é? Então, aí a gente perguntou, alunos, sempre filho da mãe, não é? Aí, professor, roubar, quando é que o furto é um pecado mortal? Bom, se a gente rouba 1 milhão, é pecado mortal. Então, professor, se a gente rouba 50 mil por vez, é pecado venial. Então, no lugar de roubar 1 milhão de uma vez, eu roubo 50 mil por vez, nunca chego a fazer pecado mortal, então não vou para o inferno. É cabecinha do ser humano, não é? O pecado é contra a vida. Mortal. Quando você se afasta de Deus, você se afasta de Deus, que é fonte da vida. E adora o ouro, que não é fonte da vida. Adora a riqueza, que não é fonte da vida. Adora a mentira, que não é fonte da vida. Isto, quando você adora, tirei vantagem. Não é isso? Tirei vantagem. Sendo orgulhoso que tirou vantagem. Ganhei isto. Isto é o ato em si que te afasta de Deus. Que te afasta de Deus. Então ele, logicamente, que é fonte da vida. Então aqui se trata de coisas muito mais sérias. É por isso que Cristo crucificado é sabedoria de Deus. Por quê? Naquele instante, ele assumiu sobre si. Eu fico feliz porque uma senhora nesses dias me falou que lembrou disso, então vou repetir. Ela estava passando mal mesmo. Falou, Frei, aí lembrei. Ele assumiu sobre si. Eu tentava de libertar da angústia, disso, daquilo, não conseguia. Aí coloquei tudo isto nele. Lembrando, ele assumiu sobre si as nossas dores. Porque ele tem capacidade para carregar. Não somente assumindo sobre si as nossas dores, assumindo sobre si os nossos pecados. Essa é a parte levíssima da experiência humana. Aí eu não vou mais com o meu sentimento de culpa. Posso ter feito um monte de besteiras, como logicamente nós fazemos. Mas como se trata da lei da vida, gente, a criança é gerada pelos pais.
Primeiro, do nada. Então, nós somos criados por Deus. Do nada, esta vida nova. Quando Nicodemos perguntou a Jesus, que Jesus falou para ele, se você não renasce, você não pode ver o reino de Deus. Eu vou renascer, eu estou velho, como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe? Nicodemos, se você é mestre, não entendeu nada. É renascer pelo Espírito. Então, mas isso não é possível. Tá, aos homens é impossível. Mas a Deus tudo é possível. Então veja, é um renascer. Feito, quando renasce, o que é? É outra geração. Como biologicamente, ninguém de nós se gerou e ninguém de nós tem a capacidade absolutamente de se gerar, nem de pensar em ser gerado. Mas, já pelo amor humano, que eu chamo, é uma centelha do amor de Deus, nossos pais cuidaram de nós, trabalharam por nós para a gente crescer, não é? Limpar as nossas sujeiras. E a gente não ficava, vamos ser pedindo misericórdia a Deus, porque esse aqui a criança, se tivesse consciência, uma criança, depois que limpa o cocô, desculpa mamãe, desculpa, parece piada, não é? Desculpa mamãe, se eu fiz aqui, sabe, se fiz xixi no cama, desculpa mamãe, assim somos nós. Uma miséria de relacionamento para com Deus. Ele cuida das nossas misérias, como os pais cuidam. Vocês têm experiência das misérias dos filhos, para que se tornem adultos, para que se tornem gente. E aí na cruz, Cristo injeta a sua vida para que nos tornemos gente como Ele. Esta vida, pois é morrendo, termina a oração, porque eu tenho que pedir tudo aquilo lá? Porque termina nossa vida, pois é morrendo que se vive eternamente. Se apaga uma luz, se acende o sol de Deus. Esta é a morte cristã que nós vamos celebrar na ressurreição, na Páscoa. Creio.